A igreja e os irmãos que nos acompanham, com a doce graça do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós vamos abrir na Bíblia, para o último sermão da série de Sofonias, somente venho lembrar a igreja aqui reunida, uma das nossas regras primeiras, desde quando começou a pandemia, que é proibido tirar máscara na hora do culto. Então, peço aos irmãos que mantenham esse padrão, porque é uma obrigação que nós precisamos ter, e nós vamos seguir até o final, até o dia que nos libertarem. Lá em casa nós estamos ensaiando o dia da queima das máscaras. Vai ser um fogareiro só, e nós vamos fazer isso breve. Então, da porta para dentro, né, a gente não tem autonomia para fazer o que a gente gosta, só o que a gente precisa. Então, vamos seguir com o texto de Sofonias, capítulo 3. Eu estarei lendo todo o texto, por isso é importante que você deixe a sua Bíblia aberta e a gente vai, à medida da exposição, lendo as partes do texto, como nós já vimos antes, pela manhã, e já anunciado, que a gente vai hoje encerrar esse sermão, né, essa série de sermões no livro de Sofonias. Assim diz a palavra do Senhor. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós precisamos da tua mensagem. Precisamos do teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Traz socorro, traz graça a todos nós mais uma vez essa noite. Por misericórdia, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Como que você e eu definimos as suas e as nossas prioridades? Com respeito a tempo, por exemplo, nós, quando temos uma prioridade, nós gastamos todo o tempo necessário. Faz bem acordar de manhã, dormir tarde, ficar sem almoçar, ser privado da hora do almoço, no serviço, tudo isso porque temos uma causa. E esta causa que vai gastar, vai te consumir no seu tempo, vai te trazer muitos benefícios, porque você acha que é uma causa justa. É uma causa que você colocou no seu coração e vai gastar toda a sua vitalidade para que ela alcance. Então, você gastou tempo, tem um objetivo, e depois, como que você, dentro da sua causa, dentro dos seus objetivos, vai fazer como um caminho para alcançá-la, que são os meios. Os meios que você vai usar para alcançar o seu objetivo no tempo que você, então, determinou para que aconteça uma coisa ou outra. Com isso tudo, quando nós corremos atrás de algo que realmente vale a pena viver, vale a pena gastar-se em prol de, nós ficamos abismados. Quanto tempo que passou, foi tão rápido, e eu não percebi. É uma faculdade, é um emprego, é um exame.
Nós estamos diante de um texto em que Deus está, com certeza, fortalecendo as suas prioridades. Quais são as nossas prioridades para com o Senhor? Estava ali pensando que quantas vezes nós ficamos dentro das nossas casas, nesses tempos de morte, com um louvor tão bonito de que Deus realmente reina e que o Senhor Deus é eterno, e muitas pessoas que partiram para a glória ou para a perdição eterna deixaram de ouvir isso que nós acabamos de cantar, porque estávamos sem prioridade para servir a Deus em todo custo. Estávamos preocupados se a nossa vida física ia se manter, se o nosso coração não ia parar, se a comida não ia faltar. Entretanto, nós estamos diante de um texto em que Deus está falando, olha, eu tenho prioridades nessa terra. Não são as prioridades que o povo de Sofonias tinha, porque as prioridades eram muito ruins. Eram prioridades de ter uma casa bonita, era a prioridade de ter bens. E o povo de Israel, que fora chamado para convencer essas pessoas que eles estavam errados, estavam assimilando tudo isso, ao ponto de não procurarem mais a Deus, de esquecerem quem era Deus, de assim como disse lá em Jeremias, na leitura que nós fizemos, que ninguém mais procurava ao Senhor. Deus tem um plano de sucesso a longo prazo, e Ele não vai parar, Ele não vai cessar o seu projeto, Ele vai cumpri-lo independente de quem quer que seja. Se nós estivermos correndo com Deus, haveremos de ver a glória de Deus revelada em nós. Se estivermos correndo contra Deus, a justiça de Deus será revelada em nós. Mas o plano de Deus não para. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e nós que devemos estar do lado dele, não podemos atrapalhá-lo. Igualmente, quem está contra o Senhor jamais impedirá a sua mão. Ele sempre contou com seus eleitos, mesmo pecadores, imperfeitos, indignos. Entretanto, Deus tinha e tem um plano que Ele vai realizar, independente das pessoas que tem perto de si. Homens e mulheres foram chamados, arregimentados, para que Deus tivesse revelado neles as suas prioridades. E quais são as prioridades que nós já estamos vendo através desse longo, desse pequeno livro de Sofonias e longa série de sermões? A prioridade de Deus é o culto, a prioridade de Deus é a vida do crente nele, a prioridade de Deus é que a gente abandone as coisas desse mundo e se afeiçoe pelas coisas dele. Não importa quem quer que seja, príncipe, governador, qualquer um, sacerdote, povo comum, eles precisam descobrir que a prioridade deste mundo é Deus. É por isso que o povo de Israel, do tempo de Sofonias, perderam a sua função e por isso com os ímpios seriam mastigados, seriam então passados no moedor, porque eles perderam isso. Deus falou, olha, eu farei de vocês uma grande nação. Quando as pessoas olharem para vocês, eles vão querer vir a mim, porque eu estou abençoando vocês, e vocês serão assim. Entretanto, o que o povo fez? Passou a esquecer-se de Deus, assimilando cultos pagãos, casamentos pagãos, e tudo isso se tornou odioso da parte de Deus. Mas, de novo, quero frisar, Deus tinha um plano, tem um plano e tem prioridades. E Ele não para. Deus não para. Deus não vai parar. Por isso que a advertência do capítulo 3 de Sofonias é para que eu e vocês fiquemos acordados quanto à mensagem do Senhor. Para isso, Deus removeu os entulhos religiosos que estavam no solo da cidade santa e da cidade da promessa, Judá. Duas coisas importantes para a vinda do Messias. Duas coisas importantes era a existência de Jerusalém, bem como a permanência do povo de Judá. Eles eram infiéis no tempo de Sofonias, continuaram no tempo de Jeremias, no tempo de Isaías, mas, entretanto, Deus não parou o seu projeto. Deus tinha algo a cumprir neles. Neles havia escória de conduta pérfida.
tinha uma ausência de espiritualidade, mas o Senhor Deus ia tocando conforme tinha determinado a sua vida, os seus projetos, neste mundo que Ele mesmo criou e Ele mesmo domina. Por isso, quando nós olharmos, na medida da evolução do sermão para este texto, nós vamos perceber que Deus mantém as suas promessas, conforme está no capítulo 3, primeiro, trazendo juízo sobre as pessoas. Deus, Ele também traz graça, traz misericórdia, mas também traz juízo. Nós vamos perceber isso do capítulo 3, verso 1 até o verso de número 7. O verso de número 5, por exemplo, frisa bem claro para mim e para vocês que Deus é juízo. E quando se revela a justiça de Deus? De vez em quando, quando o mal está muito aguçado, não, todos os dias, de manhã após manhã, Deus está fazendo e trazendo juízo à terra. Entretanto, depois nós vamos ver também que Deus faz justiça aos infiéis, que não é a mesma coisa que juízo. Juízo é para quem não conhece a Deus, mas os que estão tortos, Deus oferece justiça. Deus oferece com que eles, então, mude a sua forma, que eles se arrependam e vivam de uma forma completamente diferente. E, em terceiro, Deus vai, com certeza, manter protegidos os seus fiéis. Quantos deles? Aqui no texto é a mínima parte. Logo, podemos com certeza afirmar que nem todos têm o mesmo valor no sentido de obedecer às Escrituras. Geralmente é um pequeno grupo, é aqueles fiéis que vão continuar tendo Deus como prioridade. Por isso, nós vamos então passar nessa primeira parte, pensando sobre como que Deus então traz juízo ao mundo, às pessoas olhando para Sofonias. Não é incomum eu e vocês sermos assediados pelos bens que nós temos. Muitas vezes as pessoas nem têm muito, às vezes têm muito pouco e acham que tem muito. Eles passam a viver por aquilo ali. Olha, eu tenho isso e aquilo, logo eu me pareço bem como alguém que tem uma espiritualidade maior. Nós já vemos isso em Jó. Jó, pelo fato dele ter perdido o que ele tinha, um dos seus 3 amigos falou assim: Jó, com certeza você perdeu isso, é porque você é um pecador. Você cometeu alguma coisa diante de Deus, por isso que Ele te castigou. Eles entendiam que a perda do bem material era, com certeza, um castigo da parte de Deus. Mas nem sempre as coisas são assim. Sofonias, nós estamos observando que a posse dos bens, ela é enganadora. E não precisa ter dinheiro, e aqui não se fala só de dinheiro, fala de bens, fala de alguma coisa que nós podemos consumir, seja ela beleza, seja ela uma vaidade, um orgulho, e colocando-se no coração, no lugar de Deus, passa-se então aquela coisa que você criou, que não é sua, não veio de você, tornar o seu Deus e você viver a partir daquilo. Ilustro com uma série que está, não sei quanto tempo que está lá, na Netflix, Radioatividade, que conta uma história da descoberta do rádio e do polônio. É a história de Marie Curie, uma cientista que, quando ela era uma pessoa bastante inteligente, e ela descobriu, dentro das suas pesquisas, o rádio e o polônio. Só que o rádio era radioativo. E ela não tinha o conhecimento da radioatividade que o produto que ela, o elemento que ela descobriu da natureza, provocava. O marido dela morreu, algumas pessoas morreram, e ela ficou-se como perdida. Dentro disso tudo, mostra a série que ela dormia, do lado do frasco de rádio, ou seja, dormia ao lado do inimigo todo dia, e alisava, e tinha sonhos, e aquilo ali então tornou-se o seu Deus, o seu bem de consumo. Certa feita, em uma das partes, o seu marido levou-a para uma sessão espírita, onde a mulher revelava coisas do futuro, e ela falou: eu não acredito nisso, eu sou extremamente cética, é a ciência pela ciência.
até o dia em que o marido dela morreu, e ela ficou então desnorteada. Aí ela chegou em um surto e bateu a porta da médium. Me dá mais aquilo, eu quero falar com meu marido, eu quero ele. Aí a mulher falou assim, ela foi embora, ela morreu. Aí ela se viu então preocupada, porque a descoberta do que ela tinha feito não dava sustento para a vida eterna ou para as coisas eternas. Nós fazemos isso muitas vezes até mesmo sem saber ou sem querer. Achamos que as coisas que nós transformamos nesse mundo, ela nos garante vida e vida eterna. Mas nós não podemos ser assim. Por quê? O texto que agora nós estamos olhando, no verso 2, diz o texto que eles não atendiam a ninguém. Assim como era da ilustração, era uma mulher, olha, era arrogante, né, no seu trato com as pessoas, era uma mulher bem difícil. Era uma cientista, aqui nós estamos falando de pessoas, de homens, eles não aceitaram também disciplina. No verso de número 7, diz assim em Sofonias, eu dizia, certamente me temerás, aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. É como se Deus estivesse falando, olha, eu vou trazer disciplina, se vocês aceitarem e mudarem o seu comportamento, maravilha, mas a gente sabe que isso não aconteceu, porque eles não tinham força, eles não tinham vontade de fazê-lo. Nós, por exemplo, precisamos e conhecemos o pano de fundo que esse texto nos remete. A gente já sabe que, ainda que haja, nesse tempo, homens dignos de valor, o texto fala de governadores, de príncipes, homens de poder, eles não podiam se segurar diante da boa mão de Deus. Também, nos nossos dias, homens e pessoas brilhantes, mulheres e homens inteligentes, parece que cada dia mais estão precisando de disciplina. E eu não estou falando da disciplina eclesiástica, que também é uma bênção guardada à igreja, mas a disciplina do próprio Deus. Questiona-se, Senhor, por que isso e por que aquilo? Onde, na verdade, deveria se falar, Deus, para que isso ou para que aquilo? Nós, eu e vocês, precisamos temer a Deus, porque Deus não se deixa reproduzir por nenhuma das coisas que foi criada no céu. Romanos, capítulo 1, no verso 21, o apóstolo Paulo diz bem claro que o homem transformou as coisas que Deus criou, fazendo imagem de seres humanos, de répteis e também de quadrúpedes. E isso tudo enfeitiça os bens, enfeitiçando a mente das pessoas. Nós, eu e vocês sabemos que a nossa salvação, ela é de graça, ela foi, mas não foi totalmente de graça, mas há um custo de vida a viver com Cristo. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, precisamos nos corrigir diante do Senhor, precisamos cada dia mais mortificar a nossa carne. Para quê? Para não parecermos com pessoas que não conhecem a Deus. E como que eles agem? Segundo o texto, aí o verso de número 3, eles rugem no meio da rua, eles são lobos vorazes. Ainda mais, existiam homens que ministravam diante de Deus, eram levianos, eram pérfidos, eram homens que falavam de Deus, tinham conhecimento de Deus, mas envergonhavam o nome de Deus. Uma pesquisa em alguém sério, de bom juízo, e se fosse feita a pergunta, o que você acha que eles mereceriam? Bênção ou maldição? Com certeza, eu espero que alguém cristão tenha falado, olha, é maldição. Porque se Deus já faz tudo, nos dá tudo, por que então esse comportamento? Por que então esse ânimo? Por que então esse desprendimento para o mal? E aí Deus então fala no verso 6, olha, eu exterminarei as nações, tirarei deles a torre, o lugar de ostentação, o lugar também de vigia, eles serão assolados, ninguém mais vai habitar. Por isso que quando nós olhamos a graça do Senhor em favorecer os seus filhos, nós estamos olhando que o que eles faziam era culto, era serviço, era adoração. A palavra culto significa serviço. Quando nós trabalhamos por aquilo que é o que nós criamos, que são os deuses falsos, nós estamos sendo atraídos para aquilo que as nossas mãos pecadoras criaram. E eles prestam culto a eles.
Esse culto, então, são nada mais ou nada menos do que perversão do próprio coração. Eles olham a imagem, eles olham o objeto, eles olham aquilo que a mente projeta e passam a viver a partir disso. É um Deus que gosta de promiscuidade, é um Deus que gosta de mentira, é um Deus que gosta de relativismo, é um Deus sincretista, é um Deus que não se importa com como você vive ou como você se veste. Esse Deus é o Deus que as pessoas creem. Mas o Deus de Israel, ele leva em conta tudo que as pessoas fazem, porque tudo tem que ser para a glória de Deus. As próprias Escrituras nos diz que quando nós nascemos, foi colocada em nosso coração uma semente de religião. E bom e saudável é aquela semente que germina para a glória de Deus, para a eternidade com Deus. Entretanto, todo homem é um homem religioso. Essa semente, quando devotada a outros deuses, a deuses falsos, chama-se então de perversão da graça. Já podemos chamar então de adulteração do propósito inicial de Deus. Por isso há tanta culpa, por isso há tanto julgamento. A graça, então, que nós estamos buscando, que esse texto provoque em qualquer coração, quando olhar, Deus falando, olha, exterminarei, eu realmente aplanarei, as terras, eu expropriarei. É para quê? Para que haja quebrantamento. Essas coisas desse mundo, elas deixarão de ser o que são. Nós vimos agora há poucos dias, um artista, bem conhecido no Brasil, que enfermou na pandemia, e diz a quem muito disse que ele só se manteve tanto tempo porque tinha dinheiro para pagar o tratamento a qual se submeteu. Mas quanto daquele tratamento deixou mais crente? Ou quanto daquele tratamento fez com que ele aumentasse os dias de vida? Nenhum! Se fosse assim, ele estaria vivo até hoje. Nós não podemos impedir a mão de Deus. Deus tem um propósito e Ele não vai parar até cumprir. Deus também quer, quando diz ao seu povo que está com a sua mão estendida, esperando que eles se arrependam. Essa palavra disciplina, ela não está solta no texto. Se disciplinem, mudem de atitude, sejam pessoas de fácil correção. Para quê? Para a glória de homens, para você se parecer uma pessoa melhor? Não. É para que o nome de Deus exista na sua vida de forma mais clara, para que você não seja pego junto com as pessoas ruins. E por último, aqui desse contexto, para que você se santifique. Por isso que o texto de Sofonias concorda muito bem com a palavra do Senhor, porque o que não tem no povo, Deus requer que eles sejam quebrantados da sua arrogância. Deus quer que eles, então, os infiéis, sejam submetidos a Ele. Por isso que a graça do Senhor em trazer esse juízo é mostrar para mim e para vocês que Ele, o Pai, está revelado em todo tempo, em todo lugar, manhã após manhã. Ninguém está indo antes da hora, depois da hora, está tudo acontecendo numa organização soberana de Deus. E o que nós podemos fazer? Senhor, me dá graça. Como disse Jó no capítulo 13, Senhor, que eu não seja aterrorizado pela sua mão. Dá paz ao meu coração, eu quero esperar com paciência no Senhor. Eu quero que o Senhor Deus acalme o meu coração. Mas nós não experimentaremos isso até que nós não formos confrontados com a graça de Deus, conforme Marcos, no capítulo 10, verso 13, verso 17 a 31. Quando Jesus foi interpelado pelo jovem rico: Mestre, me diz aí, o que falta para eu herdar a vida eterna? Fala para mim, o que falta? Aí Jesus disse: olha, o que você tem feito? Olha, eu tenho cumprido a lei, obedecido meus pais e tal. Ótimo, beleza. Mas Jesus não se deixa enganar por um coração ímpio. Fala, só tem uma coisa que você então precisa fazer para fechar com chave de ouro isso que você chama de fé. Vai, vende o que tem e dá aos pobres. Aquele homem tinha um coração dourado, se podemos assim ilustrar, um coração
transbordante de riqueza. E Deus estava onde? Fora. Ele sabia falar sobre Deus, mas o coração dele tinha outras prioridades. E qual é a sua prioridade? Qual a minha prioridade? O que dá sentido à sua vida? O que é que vai gastar a sua energia no dia de amanhã? O que é que vai ganhar a sua atenção no dia de amanhã? Qual a sua prioridade? Será que é a prioridade de Deus? Segundo, estão trazendo juízo às pessoas, então Deus mantém as suas promessas, então, convertendo seus filhos. Verso de número 8 diz assim, começa já com um dito de esperança. Olha, esperai, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Olha, Deus então vai ter um dia X, onde há de acontecer tudo que Ele está falando, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo, da além dos rios, Etiópia, e os adoradores que constituem a filha da minha dispersão e me trarão sacrifícios. Deus agora está dizendo, olha, vai chegar um dia em que eu vou fazer uma coisa no meio de vocês. Primeiro, eu não vou deixar com perto de vocês ninguém que não seja verdadeiramente eleito, ou seja, verdadeiramente das pessoas que estão dispostas a adorar a Deus, aquelas que não têm Deus como prioridade. E como que Ele vai fazer isso? Juntando as pessoas. Por que Deus faz isso? Nós já sabemos, é Deus quem salva. Jonas capítulo 2, verso de número 9, a salvação é do Senhor. Nós também já sabemos que é Deus quem predestina, escolhe o seu povo conforme a sua boa e santa vontade, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, sem obras nenhuma. Nós já sabemos que os desígnios de Deus e a mensagem de Deus, elas não vão parar, estou repetindo isso várias vezes, essa mensagem. Por quê? Sofonias agora ele entra em uma outra vontade de Deus, é a vontade de ser, então, absoluta no coração das pessoas. Por isso que é necessário que seja expurgado o povo mau, para que o restante do povo bom de Deus possa cultuá-lo. Com isso, podemos afirmar que Deus não vai compactuar e nunca compactuou com a presença de coisas divididas perto dele. Não tem como viver meio para Deus e meio para o mundo, meio para o diabo e meio para Cristo. Não tem essa divisão. Por isso que ele fala, olha, vai chegar o dia que eu vou ter que expropriar, porque eles estão perto de vocês. Deus então tem uma promessa, vai arrancar. E aí, o que Deus então vai fazer depois disso? Lembre-se que o povo de Sofonias era um povo pecador, idólatra, não perguntava por Deus, eram pessoas de difícil quebrantamento, né? Sofonias falava que eram palhas soberbas, né? Alguém que não é nada e se parece como sendo alguma coisa, fala assim, vocês são palha soberba. Aí Deus fala assim, olha, mas eu não vou deixar vocês porque vocês não conseguem fazer. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o mal de perto de vocês. E não só isso, eu vou dar a vocês lábios puros aos povos, para que todos invoquem o meu nome. E aqui o que Deus está, o que Sofonias, né, e a palavra de Deus nos remete, é a mesma ideia que nós olhamos em Isaías capítulo 6. Quando Isaías se viu envolto à presença de Deus, e não um Deus manso e misericordioso, mas um Deus irado, acompanhado de querubins ou anjos que queimam. E ele então, quando viu Deus em terror, em ira, né? Deus em ira, ele caiu em terror. Senhor, morri. Aí Deus então vai, né? E não vamos voltar lá no capítulo de Isaías, não voltaremos em Isaías capítulo 6, que não seria má ideia, mas somente simplificar, que Deus então toca os lábios de Isaías com a brasa retirada do trono, e ele então muda a sua forma de vida. Aquilo que sai da boca agora sai diferente, porque passou por uma transformação. Aquilo que a boca de Isaías viera a sair
houve então uma transformação interna da parte de Deus. É por isso que quando nós falamos de conversão, de santificação, de mudança de vida, não podemos compactuar uma boca boa, uma boca convertida com alguém que não tem vontade de adorar a Deus como tal. Jesus mesmo falou, olha, da boca sai o que o coração está cheio. Aí Deus fala assim, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu não posso deixar vocês como vocês são. Eu vou tocar nos lábios de vocês. É por isso que louvar a Deus em espírito e em verdade não é só abrir a boca e cantar as coisas que Deus faz, ou fez. É preciso intimidade com o Senhor. Louvar a Deus precisa ser espontâneo, precisa ser verdadeiro. É por isso que Sofonias, e bem como as Escrituras em muitos lugares, fala de culto, fala de adoração. O que Deus fala em Isaías, fala em Malaquias, é que o povo estava adorando ao Senhor da boca para fora. Vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas Deus não se afeiçoa de qualquer coisa. Lembre-se que eu e vocês já passamos por outros textos, e o que Ele quer com isso? Que as pessoas invoquem o nome do Senhor, verso de número 9. Da onde? De todos os lugares. Lugares do norte, lugares do sul, do leste, do oeste, todos virão. Então, olha a outra dinâmica de Deus. Deus poderia muito bem salvar pessoas longe, deixá-las em casa. Ligue a internet, né? Fique aí onde vocês estão. Mas Deus falou, olha, eu vou precisar juntar vocês. Eu vou trazer vocês para um lugar só. E aqui vocês vão ter o privilégio de, com a boca santa, a alma purificada, cultuar e adorar a Deus. E é a outra parte, né, que a gente vai ver a partir do verso de número 14. Vai falar assim, ó, cante, filho de Sião, olha, regozije-se no Senhor. Aí, olha, o Senhor afastou a sentença que havia contra ti. Mas isso não vai acontecer se nós não passarmos pela santificação da nossa vida. Por isso que o Senhor Deus requer essa santificação. Eles não vão fazer, mas Deus vai fazer. É por isso que eles não poderiam dar o verdadeiro louvor, porque ainda não tinha acontecido essa ação. O povo deveria, então, fazer o quê? Tá bom, Senhor, o que eu vou fazer? Qual que é a minha parte? Onde que eu entro aí para, né, botar o time em campo? Qual que é a minha escalação? Deus falou assim, só espera. Não, mas eu sei, o Senhor vai, né, fazer o que eu vou fazer? Só espera. E não é esperar de ficar assentado, mas é esperar de Hebreus, capítulo 11, e quem ouviu, né, por esses dias, sabe do que eu vou ler. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso de número 8, essa é a esperança que Deus requer dos seus fiéis. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque falavam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíam, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade.
Essa fé que Deus está despertando no povo de Sofonias. Uma fé para um outro lugar. Foi isso que Jesus nos ensinou em João, capítulo 14, de versos de 1 a 7. Olha, eu vou preparar para vocês um lugar. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, olha, eu vou lá dar uma construída, né, naquele terreno lá, porque o céu está precisando de uma melhorada. Olha, nós não vamos ficar dispersos. Por isso, eu e vocês precisamos, de novo, priorizar a santificação na nossa vida. Se quisermos adorar a Deus de verdade, precisamos olhar para o povo que não cultua a Deus com olhar de misericórdia, primeiramente, depois da nossa função nessa terra como luzeiros no meio das trevas. Mas eu e vocês precisamos buscar a santificação. Se não for assim, nós haveremos de ficar perdidos no mundo, achando que Deus está, de fato, aprovando a apatia espiritual, sincretismo. Tem tempo para estudo, trabalho, academia, saída, lanche, mas para Deus, Deus, domingo, Deus me livre. Não, eu tenho que ir na praia, eu estou tão branquinho, né, que não é o meu caso, né? Estou tão branquinho, estou meio apático, eu preciso pegar um sol, né? Eu posso ir, né? Já estou vacinado, né? Não sou eu mesmo. É assim, eu estou vacinado, já posso ir lá pegar um sol, né? Tem também quem não pode, quem não foi também pode. Eu assim, olha, eu posso ir, mas domingo, poxa, tem quanto tempo que você não vai na casa do Senhor? Não, mas faz, sei lá, uns 6 meses, mas está tranquilo, eu vou à praia porque eu preciso ser feliz. Eu preciso descer no Morro do Moreno lá, não preciso descer lá no... Cuidado, hein? Preciso descer lá no... Como é que é o nome do negócio? Tirolesa. Preciso descer na tirolesa, preciso de adrenalina, estou enfermando aqui dentro de casa. Aí Deus fala assim, mas e sua boca? E o seu coração? Olha, eu vou acabar com tudo isso. E aí aonde você vai ficar? Terceiro e último lugar, Deus então mantém as suas promessas, à luz de Sofonias capítulo 3, olhando então porque Deus preserva o seu povo, animando o seu povo. O verso de número 13 em diante diz assim, no verso 12, né? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O restante de Israel não cometerão iniquidade, nem profetizarão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Aí ele fala, então, olha, o que eu faço? Cante, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se de todo o coração, exalte, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a sentença que era contra ti e lançou o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti e tu já não verás mal algum. Veja que Deus está falando, olha, vai vir, vai pegar, vai fazer. Aí agora, uma vez que Deus toca, Deus muda, Deus agora se aproxima, e mesmo na época do juízo, Deus está perto do povo. E o que eu vou fazer agora? Vou me entristecer. Não, eu vou, de fato, eu vou acabou aqui, eu vou me enterrar. Deus fala assim, não, cante, cante, fale de Deus, cante as misericórdias de Deus, cante louvores a Deus. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa boa? Não, porque de fato, não, porque Deus usou de misericórdia com você. Você era indigno, era afastado da graça, e Deus te chamou para perto. Deus não te levou junto com muitos ímpios. Glória a Deus! E o que eu faço? Eu agora vou aproveitar minha vida, que eu vi que eu passei no sovaco da cobra. Está errado. Continuou errado. O que você vai fazer agora? Eu sou um salvo e eu vou cantar ao Senhor. Vou servir ao Senhor. Na minha boca nunca mais se verá palavras que não sejam essas, de júbilo e glória. Por quê? Porque o Senhor Deus já lançou os inimigos de Israel para longe. Essa profecia, ela se cumpre muito depois em Jeremias e também em Isaías, parte dela. Mas e nós? E nós que já temos a Cristo, que sobre a cruz morreu para nos perdoar todos os pecados, todos.
A ira de Deus estava sobre Cristo. A ira que cabia a nós estava sobre Jesus. Nós não temos mais medo do inferno, ou não deveríamos ter. Já estamos salvos pela graça, uma graça dolorosa, uma graça cruenta que foi a cruz. E agora, como eu devo viver? Como o povo de Gaza, como os ninivitas, como os etíopes? Não, como o povo de Israel, uma nação santa, um povo santo, porque eu não tenho mais inimigos. Porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem morte, nem vida pode nos separar do amor de Deus. Eu tenho que viver como se eu não estivesse, eu não tenho mesmo culpa sobre mim. Agora eu preciso cantar, mas quando aparece alguma coisa, eu preciso falar do grande amor de Deus, porque eu estou experimentando isso. Qual é o seu inimigo? Se for, e se você tiver algum inimigo, seja ele quem for, imaginário ou real, Deus está no meio de vocês, Deus está dentro de vocês e dentro de mim, fazendo o quê? Trazendo juízo? Não, dando esperança. Dando esperança. Já temos uma mansão celestial, um lar celestial, temos um Deus celestial, temos a graça celestial, o que mais nos falta? E ainda precisamos aprender o que o Senhor Deus quer conosco. Último texto, de novo, Apocalipse, capítulo 19. Uma referência desse texto, uma das referências em Apocalipse, eu não vou lê-lo todo, até o verso de número 9. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e glória e o poder são do nosso Deus. Não tem poderoso além do Senhor Jesus. Não, Satanás não é poderoso. Não há mal poderoso. O poder é de Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui nós podemos esperar aqueles que nos fazem mal, os homens corruptos, que levaram e que estão fazendo mal às criaturas e até mesmo ao servo do Senhor. Ninguém vai escapar, ninguém. E ele continua: a segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acham sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Quem? Todos os seus servos, todos os seus servos, e os que temeis, e os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, registra. As pessoas precisam ler isso. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Deus está reinando na terra. Concluindo, nós precisamos amar a Deus muito mais do que só com palavras. Precisamos amar a Deus com atitudes. Renúncia e devoção, melhor dizendo, são algo que precisa ser verificável na nossa vida. Você tem, eu tenho, prioridade de quê? Quais são as minhas e as suas prioridades? Será que são as prioridades de Deus?
Nós já cantamos em algumas vezes, se Deus não for o primeiro no seu coração, já não resta mais nada, não passa de uma ilusão. Deus só pode ser o primeiro lugar na sua vida e Ele não vai ser outra coisa senão isso. O povo santo responde a Deus com um culto santo. Deseje, pois, a santidade. Ojeriza o pecado na sua vida. As pessoas que cantam a Deus, louvam a Deus nesta vida e no porvir, eles têm apreço por Deus. Eles foram tocados pela majestade de Deus. Os juízos de Deus contra o ímpio lhes são músicas de terror para uns, mas de glória para outros. Deus tem protegido a nossa vida a troco de quê? A troco de Cristo. Bênção e mais bênçãos. Nós aprendemos com Sofonias que o mal fracassará. E por quê? Porque Deus já deu a sentença de vida para aqueles fiéis. Deus não vai deixar todos grandes, uma grande multidão. Será um povo pequeno. Assim como Jesus já disse, olha, são poucos os que passam pela porta apertada. Imite os gestos de Deus, a sua fidelidade, a santidade, pois Ele retribui aos fiéis. Não é perda de tempo ser um crente autêntico, ser alguém verdadeiro, abrir a boca para falar de Deus, isso não lhe é vergonhoso. Faça isso, olhando para as bênçãos do céu. Jesus é a nossa bênção maior. O culto deve ser cristão. Devemos olhar o mundo com perspectiva do reino. Deus está no meio de nós e jamais nos abandonará. Guarde isso, meus irmãos, para quê? Para que no dia em que Deus se levantar, Deus estiver olhando para este mundo, para essa terra, e Ele vai fazer isso, aplainar todas as coisas, como diz Sofonias, o verso 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para quê? Para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-se-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que Deus trabalhe e Ele seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.